Olá, amigos da missão, olá, amigos da Amicast. Estamos aqui para mais um podcast poderosíssimo. E eu já vou te pedir você que não segue a gente, nos segue aí, dá um like, isso nos fortalece, nos faz crescer. E o YouTube vai entender que este vídeo, que este podcast alcança mais pessoas, para que ele alcance mais pessoas. E hoje eu estou aqui com um convidado aqui muito especial, um amigo de longas datas, um cara assim, cabeção, super inteligente, um grande homem de Deus, meu amigo Vinícius Junqueira. Meu amigo, se apresenta aí para o nosso público. Fala quem você é. Bom dia, pessoal. Sou o pastor Vinícius Junqueira, sou atualmente escritor, professor de seminário, pastor, que mais? Streamer, né? Eu trabalho com uma plataforma aí digital e estamos aí a serviço do reino. Sou de formação batista nacional, filho ministerial do Mevan hoje, mas vem também do campo missionário, né? Durante a juventude ali, até mais ou menos por volta dos 25 anos, era missões integrais, total. Benção demais. O nosso podcast aqui é um podcast missionário, né? Então, praticamente todas as pessoas que já sentou nessa cadeira aí, ela vem aqui com um cunho missionário, né? Pastor, me fala um pouquinho do seu tempo de missionário integral, para a gente começar aqui. Como começou esse ministério na sua vida? Eu converti muito jovem, né? Converti ali por volta dos 9, 10 anos, numa igreja muito pentecostal, e a gente permaneceu nessa igreja até a juventude, né? Ali por volta dos 15, 16 anos. E aí eu tive contato na Igreja Batista da Lagoinha com um ministério chamado Companhia ID, né? Nesta fase eram jovens, né? A gente tinha um time de vôlei, viajava de Kombi para o interior para desafiar a cidade. E o pretexto era esse, né? A gente chegava na cidade para jogar vôlei, a maioria dos meninos, ninguém sabia jogar vôlei direito, né? Então a gente tomava uma costa na cidade e depois do jogo de vôlei a gente fazia distribuição de bíblias para o time adversário. Isso foi tomando uma forma maior, foi crescendo. Estratégia bonita e diferente. Era bem legal, cara. Bem, todo mundo muito jovem, assim. Jovem é muito motivado, né? Sim. E aquilo foi crescendo, cara, ao ponto da gente ter aí 2, 3 ônibus, né, que ia para a cidade. E aí, ao invés de evangelizar só o time de vôlei, a gente evangelizava toda a arquibancada. Enquanto estava acontecendo o jogo, estava acontecendo o evangelismo corpo a corpo ali. Aí foi crescendo, desenvolvendo ministérios dentro da companhia aí, de ministério de louvor, teatro, ação social, crianças, né? E começamos a ter meio que um apoio também da Lagoinha na época, não era nada formal, Sim. mas na época o pastor Jonas Neves, ele apoiava a gente muito, né? Começou a oferecer cursos de missões e a gente começou a ampliar esse ciclo, começamos a viajar para São Paulo, Paraná, Uruguai, teve uma viagem para a Espanha, nessa eu não estava, infelizmente, né? Mas a Com gente esse formato? com esse formato. Só que assim, não era mais só a questão do vôlei, Sim. né? Aí, a essa altura, as igrejas da cidade se reuniam e nos recebiam com foco de evangelismo mesmo. A gente fazia aquele arrastão na cidade. Então era algo tremendo, cara, assim, tanto em cidades próximas quanto às vezes até no interior de São Paulo. Então a gente chegava na cidade e num final de semana a gente mudava a realidade da igreja, porque era em torno ali de 200, 300 conversões. Meu Deus. E a gente já entregava para o pastor que nos recebia só para ele Cuidar. cuidar. Então, assim, mudava totalmente o ambiente da igreja, né? Eu acredito muito nesse formato de ser igreja e uma visão de reino de Deus. Eu me lembro uma vez que antes de casar, a igreja que eu congregava, nós começamos a fazer evangelho todos os domingos e eu falei, pastor, a gente podia ir para, não vou falar nome aqui, mas para a região tal. E ele falou, amém, vamos para lá então. Um domingo marcou para lá. Eu falei assim, então eu vou lá conversar com o pastor local para que ele receba as pessoas que aceitarem Jesus, que quiserem voltar para Cristo. Porque não era muito longe, mas era uma distância de 4 a 5 quilômetros da igreja que a gente congregava. Eu falei, se as pessoas se converterem lá, como elas vão vir para cá? Sem carro? Não sei. Uhum. Então, o certo é conversar com o pastor local. Eu lembro que
os meus amigos ali, a equipe que eu fazia parte, não concordaram. E eu fui lá e conversei, mas o meu pastor concordou. Eu fui lá, conversei com o pastor local, na igreja quadrangular, e esse pastor, ele chamou a equipe dele de missões, que a equipe dele de missões não concordou em fazer o culto com a gente na praça, mas a juventude dele concordou, né? Então foram as moças que dançavam, os jovens lá, músicos e tal, e nós fizemos lá um louvorzão na praça. Eles apresentaram o teatro e foi uma festa muito bonita. Saímos pelas ruas ali, nas mediações da igreja dele ali, convidando as pessoas. Tinha uma comunidade lá. Tem uma comunidade. Nós entramos pelos becos ali, chamando as pessoas de porta a porta. E eu lembro que foi bênção demais. E depois ele deu um feedback. Ele falou: Sr. Jackson, mais de 19 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Fora um monte que estavam afastados e voltaram para Cristo. Uhum. Então, assim... E aí o pessoal fala assim: mas a gente está indo para colocar um bolo na cereja dos outros. Já ouvi isso demais. Você colocar um bolo, a cereja no bolo dos outros. E na verdade, eu escuto até hoje. Você escuta. E aí, assim, é por isso que muitas coisas não vai para frente, porque é um reino dividido, né? É um império, na verdade, né? Não é reino de Deus, né? Porque o reino de Deus, essa questão denominacional é uma das disciplinas que eu ministro, né, que é a administração eclesiástica. Eu falo muito isso. Nós precisamos abraçar mais essa ideia de reino de Deus, né? Cada um fica correndo atrás do seu próprio império, e eu acredito que o pastor local ele tem que lutar para o seu rebanho prosperar, isso aí não é errado, mas sem perder esse contexto de que nós não fazemos parte de uma placa de igreja. Isso aí é algo que nós criamos, não que Deus criou. É organizacional, é necessário, né? Não sou daqueles que é contra a denominação, que acha que tudo é sistema, como se a gente vivesse dentro do Matrix, não sou desse tipo. Só que um pouco dessa barreira, ou muito dessa barreira, tem que cair, porque, na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? E hoje eu escuto muito isso pelo seguinte: foi avançando, com o passar do tempo, eu fiquei no campo missionário definitivamente, no Uruguai, durante um período, e eu fui... Você morou no Uruguai? Eu morei. Uruguai. Foi pouco, não foi muito tempo, não. A experiência lá foi mais transcultural, foram 40 dias, né? Porque, na verdade, lá que eu fiz 18 anos, né? Eu passei para 18 anos lá. Então, como eu não tinha essa autonomia, né, eu não pude permanecer lá, né? Mas houve o convite da igreja. Na época, a discordância do meu pai, né? E meu pai, eu brinco que ele era um sério candidato ao anticristo, né? Ele não só era contrário à questão do evangelho, mas ele dificultava mesmo, sabe? Hoje é o pastor João, né? Glória a Deus. Mas nessa época era assim uma pessoa complicada. Né? Verdade, pastor João. Prazer de Você conheceu, exato. Quem vê ele hoje não imagina de forma nenhuma, né, o homem que ele era. Um dia ele foi anticristo, hoje ele é pró-Cristo. Exatamente. Hoje ele é cristão mesmo. E, enfim, com o passar do tempo eu dei sequência. Eu sempre ficava pensando assim, como que eu posso alcançar? Porque o missionário, e eu tenho certeza que você comunga dessa ideia, a gente tem um alcance limitado, querendo ou não. Tem pessoas que não vão nos ouvir. Sim. Né? Tem pessoas que escutam o Jackson, mas não me escutam. E aí eu sempre pensava uma forma de conseguir ativar a igreja para esse universo. Né? Aí veio o tempo do seminário, muito rapidamente, de estudante eu passei a professor, né? Porque na época que eu fiz seminário, acredite ou não tinha internet, né? Então não tinha o que fazer, né, pastor? Hoje eu fico pensando o que a gente fazia antes da internet, né? Parece uma vida paralela, né? Via, né? Antes da internet nós tínhamos vida. Meu Deus, exato. Mas aí eu ia para o seminário, eu tinha aulas na parte da manhã e da noite. Aí, para não ter aquele ida e vinda, né, eu ficava por lá. E aí passava a tarde na biblioteca. E para não ler apenas o livro, eu comecei a fazer... Mesmo que sem ninguém pedir, eu começava a resumir aqueles livros que eu estava lendo. Meu seminário teve 5 anos de duração, então eu li muito durante esse período, né?
Li muita coisa boa, algumas coisas bem ruins, assim, fraco, né? Material muito superficial. E isso me apontou para essa questão de escrever. Falei assim, talvez essa seja uma forma de eu alcançar mais pessoas. Do, da missão, né? Depois o senhor também começou a pastorear uma Isso. igreja, né? A igreja como Na verdade, assim, eu sempre tive como pastor auxiliar de alguma igreja. Eu nunca tive, vamos dizer assim, à toa dentro da igreja. Só que em outras áreas, eu sempre gostei muito de violão, então ajudava no louvor, né? você ainda canta e toca. Eu falo que quem canta é minha esposa, né? Eu atrapalho, né? E ainda tem uns pastores aí que às vezes E me falando de chamam para... esposa, pastor, o senhor é casado Exato, e desculpa, oh tem meu 2 Deus. filhos, não é isso? Um casal? Isso. Casado com a Aline, muito feliz por final. Tem 2 filhos, a Esther, 11 anos, e o Benjamin com 7 anos. Benção demais. Benjamin é uma força da natureza, né? E a Esther é mais contida. E glória a Deus. Lá em casa, assim, é uma festa, né? 2 crianças, 3 cachorros, um gato e a mulher para falar, né? Que sem a mulher para falar, a gente não é homem. Não é homem. Como sou é homem quando tem mulher. Não é verdade? E aí, eu comecei essa carreira de pastoreio mesmo em 98, né? Junto com o pastor Davi, que foi quem me indicou para o seminário. Fiz o seminário STEB, que é o seminário, na época, né, era o seminário da Convenção Batista Nacional, e era aquele seminário com tudo que tem direito, com sabatina no final do curso, toda aquela investigação em cima do candidato para ver se ele não devia nada na praça e tal. Então, passei por todo o terror que eu vou te dizer que é necessário, né? Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso. Infelizmente, hoje, assim, o simples fato da pessoa abrir um local de culto, muitas vezes já determina que ele seja pastor, né? Eu acho que é um equívoco, mas enfim, né? Isso aí é estrutural, é bem difícil de lidar com isso aí. Às vezes a pessoa tem a vocação, mas não tem preparação, não tem uma direção dentro do chamado, né? E aí a gente fica vendo as Às coisas que vezes acontecem tem por aí. preparação, mas não tem chamado. Às Exatamente. vezes tem um curso bom, uma formação boa, uma oratória boa, mas não é o chamado que Não é o deveria. chamado. Eu falo sempre, essa é até a primeira aula do seminário, né? O seminário que eu hoje ministro, o principal é o Forja. É um seminário que, durante mais ou menos uns 15 anos, a gente foi idealizando e hoje ele é 100% online, né? Então, a primeira aula de bibliologia, a gente fala que as 2 pernas do corpo vocacional é chamado e preparação. Né? A maioria das pessoas é igual o Saci Pererê, né? Só tem uma das pernas. Sim. Tive muitos pastores aí vocacionados, mas sem preparação nenhuma, então quando coloca ele atrás do púlpito, ele não tem o que falar, porque ele não tem preparação. Um cara que ora, que busca, que ama as ovelhas, mas não tem preparação. Carisma. E tem o outro que é do outro lado, que ele tem uma preparação violenta, mas não tem aquela unção, né, que nós chamamos, né, que ele não gosta de gente, não lida com gente. Então, os 2 estão fadados a estarem na caminhada durante um certo tempo, mas depois entrar para um burnout, para alguma coisa desse tipo e abandonar o ministério, que é o que a gente tem visto muito hoje, né, nas igrejas. Então, a gente procurou muito essa identidade. Só acho que parte dessas doenças emocionais hoje, com a liderança, está bem vinculada a isso? Com toda certeza, porque eu sempre uso esse exemplo. É muito lamentável quando você procura um médico, por exemplo, e você vê que a medicina naquela pessoa é apenas um negócio de família. A família toda era médico e tal, então tinha condições, colocou o filho na medicina, mas o cara nasceu para ser um vendedor de sapato. E não tem nenhum problema. Eu já fui vendedor de sapato, entendeu? Assim como também tem vezes que você entra numa loja de sapatos e aquele vendedor te atende com tanta má vontade que você vê que ele não queria estar ali, não nasceu para aquilo. Nós temos pessoas hoje já sentadas dentro da igreja que deveriam estar no altar e temos pessoas que estão no altar que deveriam estar sentadas. Uau. Então, assim, Forte isso. isso acaba atrapalhando todo o processo. Pessoas, às vezes, que, infelizmente, também se tornou um negócio de família. A gente conhece igrejas grandes aí que
o pastoreio vai passando de pai para filho, às vezes o filho que assume não tem nada a ver com aquilo ali. Meio que um nepotismo. Exatamente, exatamente. Eu gostaria muito, sendo bem sincero, que meus filhos assumissem ministerialmente a carreira que eu sigo. Mas de forma alguma eu sequer obrigo eles a ir na igreja. Eu influencio eles como se eu estivesse evangelizando uma pessoa que eu não conheço, levando a palavra, ensinando os conceitos bíblicos, tentando gerar no coração deles o mesmo amor que a gente carrega, para a gente não falhar com essa próxima geração, como a gente tem visto que muitos pastores têm falhado. O que eu mais conheço são pastores que os filhos estão totalmente alheios ao evangelho. Talvez por ver o sofrimento do pai, talvez por ver que o pai de verdade não tinha nascido para aquilo, e eu não quero cometer esse erro dentro da minha casa. Então eu tento gerar esse amor no coração dos meus filhos, entendeu? Mas voltando à questão ministerial, como eu li muito, já nasceu aquela vontade de escrever, mas é aquela coisa, né, aquela crença limitante que nós temos, né? Na minha família nunca teve escritor, eu não havia sequer concluído o segundo grau, né? Eu tive que parar de trabalhar muito jovem, parar de estudar muito jovem para trabalhar, e comecei a correr atrás disso. Fui completar meus estudos, até mesmo porque o seminário colocou isso como condição de me dar o certificado, né, que eu completasse os meus estudos. Então, só peguei o certificado do seminário depois da conclusão, né, da escolaridade. Fiz faculdade de administração e aí foi desencadeando essa vontade, né? Estive no pastoreio auxiliar. Então, sua formação é administração? Sim, eu não cheguei a concluir o curso. Tá? Eu avancei, eu estava numa empresa que exigia, numa multinacional, que exigia administração para a gente galgar dentro da empresa, né? E aí, enquanto eu estava nessa empresa, eu fui avançando o curso, de vez em quando trancava, voltava, porque visivelmente não era o curso que eu queria fazer. Até o pessoal de administração brinca que quem faz administração é porque não quer fazer faculdade, né? Mas, enfim, aquilo ali me deu uma base muito boa, né, para tudo que eu queria fazer. Administrativamente contribuiu muito comigo hoje, ministerialmente, né? A matéria que eu leciono de administração eclesiástica tem muitos princípios da administração empresarial que eu assimilei que dá para utilizar, né? E aí voltou esse desejo de escrever e comecei a rascunhar alguma coisa, tem alguns assuntos, ao todo 10, que eu vejo que são muito, como é que eu posso dizer, muito maltratados dentro da igreja, né? E eu comecei a tentar organizar isso através de mensagens. Na época é o que eu tinha, era a forma que eu tinha de comunicar, né? Então comecei a pregar muito sobre esses mesmos assuntos. Missões está dentro deles, né? Já tem um projeto de um livro sobre isso aí, já com capa. Eu mesmo produzo as capas do meu livro, eu gosto, para ter aquela identidade, né? Para ter a ver com o livro. Mas não entendia nada desse universo, não tinha ninguém dentro, então tinha essa limitação. Quem vai querer ler o que eu vou escrever, né? Só que a essa altura eu já dava aula há muito tempo, o pessoal sempre falava que tinha que ter algum material escrito, já tinha dado aula por volta aí de 5 a 10 seminários diferentes, em disciplinas diferentes também. E quando veio o Ministério ABA, que é o ministério que hoje eu pastoreio, eu tinha recém acabado de passar pelo MEVAN, né, que você conhece, o pastor Willer. Estive lá durante um período e decidi sair do MEVAN, sede, né, aqui em Belo Horizonte, mais por uma questão de morar muito longe da igreja e tal. Logística. Isso, logística. Mas continuei vinculado ministerialmente ao MEVAN. Só que aí a gente começou da forma tradicional, né? Uma célula em casa, começamos a dar forma a isso. Veio a pandemia logo em seguida, então todo mundo ficou dentro de casa durante um bom período, né? Acho que por volta de um ano e meio, né? Quando terminou, a gente iniciou de fato o ministério. E em todas as outras igrejas que eu passei, ao todo foram 8 igrejas antes do Ministério ABA, as igrejas cresceram muito rapidamente por causa do trabalho que eu exercia ali.
principalmente por causa da veia missionária. Eu chegava na igreja e pegava, por exemplo, o louvor, ou então a mocidade, rua, com todo mundo. Praça, interior perto, bairros próximos, evangelismo de rua, comecei a estudar missões urbanas e tal. E aí, logicamente, onde você faz isso, a igreja começa a se desenvolver. O que não aconteceu no Ministério ABA. No Ministério ABA, depois de um ano, tentando fazer tudo o que eu fazia nas outras igrejas e crescia, não cresceu, simplesmente, né? Eu lembro que depois de um ano trabalhando, nós tínhamos 3 membros, né, que inclusive nos acompanham até hoje, graças a Deus, né? E a pergunta era por quê? Por que não desenvolvia? Todas as igrejas que eu passei cresceu muito rápido, em 6 meses e tal, e agora essa igreja que eu estava como pastor-presidente, muita dificuldade para pagar aluguel, aquela dúvida de sempre, né, continuar ou fechar, né, porque parece que não estava dando certo, né? E eu recebi uma palavra de Deus, né, que eu precisava colocar em prática tudo aquilo que eu havia introjetado. Era o momento de eu trazer para a existência aquilo que já estava dentro de mim, né? Que tinha alguns filhos que eu tinha que gerar e esses filhos já não podiam mais esperar. Foi a palavra que eu recebi. E eu entendi que era essa missão de escrever, né? A primeira missão que eu recebi foi na minha vida particular de oração. Eu falo que o livro Oração, a Chave da Porta, eu escrevi ele para mim. E é o livro, esse livro. É o livro que tem, quando? Eu lancei ele em 2022. Está disponível na internet também para vender? Tem disponível no Mercado Livre, na Hotmart, está tudo lá. Vamos deixar o link aqui para quem quiser adquirir um exemplar. Beleza. Tem ele em versão digital, né? E esse é o único que tem versão digital e física. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Eu estava num culto de quarta-feira, como muitos outros, sem ninguém, né? Eu continuava apenas transmitindo o culto, né, pela internet, porque senão não tinha nem por que fazer o culto. E enquanto eu estava pregando, eu nem lembro o que eu estava pregando, a pergunta estava na cabeça, né? Por quê? Por que a minha igreja não cresce? O que está acontecendo? E entra um jovem na igreja, ali no centro de Venda Nova, a igreja era ali, e me deu uma palavra, né? A pergunta que estava no meu coração era se eu estava fazendo alguma coisa errada. Que geralmente a gente fala assim, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou deixando de fazer? E aquele moço subiu... Sei muito bem o que Aquele moço subiu as escadas da igreja, a gente estava num sobreloja, onde era o antigo cartório ali de Venda Nova, e ele falou, usado por Deus, né? Ele simplesmente chegou e falou, né, que não era por algo que eu estava deixando de fazer e nem algo que eu estava fazendo de errado, que a minha igreja só iria avançar quando eu voltasse para o joelho. E toda a vida, na Companhia ID, por exemplo, eu era líder de intercessão. Na Lagoinha, eu cheguei a ser líder de intercessão da igreja. Então, essa parte da oração é um dever de casa que eu mantenho sempre em dia, né? Oro de madrugada, mantenho minha vida de jejum em dia. E eu não consegui nem responder aquele menino. Ele foi embora, eu fui embora para casa e eu fiquei pensando assim, se eu oro e Deus está me mandando orar, então eu estou orando errado. E eu tenho mania de escrever, tudo eu escrevo, tenho computador, tenho tablet, mas eu gosto de rascunhar. Tenho vários cadernos com muita coisa escrita. Eu comecei a escrever. E é pedagógico escrever. Porque você memoriza. Parece que eu memorizo melhor quando eu escrevo ali. Cientificamente. Dentro da minha mochila ali tem o caderno que eu tenho minhas anotações. A agenda não dá, tem agenda, mas tem que ser um caderno que eu escrevo muito. E aí eu comecei a escrever o que eu entendi que eu estava fazendo com a minha vida de oração. Nessa época eu trabalhava em 3 empregos diferentes, né? Eu era corretor de seguros, trabalhava na escola, fazia Uber, né? Não tinha tempo para nada. A verdade é que... O pai do Cris. Tipo isso. O Július. Era mais ou menos por aí. E aí, é aquele negócio. Depois de tudo isso, ia para a igreja, que eu sempre auxiliei uma igreja. Chegava em casa, na época o Benjamin estava novinho ainda, recém-nascido, aí vai cuidar de menino, aquela coisa toda, janta, toma banho, vai dormir. Na hora que vai dormir, você fala assim, vou orar. A primeira coisa que eu aprendi e eu coloquei no livro
é um manual de como não orar. Porque os discípulos, quando chegam para Jesus, falam assim: mestre, nos ensina a orar. Primeiro, Jesus fala como não fazer. Então, Deus começou a me dizer, eu creio nisso, como eu estava fazendo e que era para eu não fazer. Chega no final do dia, você está cheio das pressões do dia, você está cansado. Quem tem a rotina, a maioria dos brasileiros tem essa rotina, isso não era privilégio só meu. E aí, você vai orar? Você não ora, você dorme. É. Né? Você está cansado. Nas orações Né? a gente fala assim, oh Deus, Oh, meu, tu sabes. Tu sabes, eu perdoo os teus pecados. Eu te abençoo, Jesus. Eu te abençoo, Jesus. Misericórdia. Eu te perdoo. E aí... Ou então a gente ora, abençoa meus pecados. Oh, meu Deus. Prospera minhas dúvidas. Mas aí eu lembro que eu senti muito forte essa voz do Espírito, né? Sim. Pare de me dar o que sobra. Uau. Para de me dar o que resta. E às vezes a gente coloca isso só na questão financeira. Mas, não, pastor, eu oro o dia inteiro. É uma vida de entrega. É uma vida, entendeu? E é uma vida empurrada com a barriga. Porque quem dá só o que sobra no dinheiro também dá só o que sobra na meditação, na oração, na devoção, na adoração. Exatamente. É uma vida de sobra. Não, você está dirigindo ali igual hoje eu estava vindo, é claro, Deus abençoa a gravação e tal, dá alcance, traciona. É lógico, todo mundo faz esse tipo de oração. Sim. Mas uma amizade de verdade, Jackson, é aquela que a gente toma um café junto. Tipo assim, oi Jackson, como é que você tá, cara? Lembrei de você aqui. Eu tô aqui no campo missionário e tal, cara, tô orando por você aqui. Às vezes eu não tô lá com você, mas eu tô te revestindo de cá. Há uma intencionalidade. Sim. Falta intencionalidade na oração. Falta esse desejo do contato. Eu falo que tem uma frase, um dizer, né, do Luiz Hermínio que eu gosto muito, que ele fala que o noivo entra com a noiva no quarto e gera a sua descendência. E nós perdemos esse lugar de intimidade. Ô, pastor, eu estava meditando lá, né, em Mateus, acho que Mateus 5 ou 6, quando Jesus fala para entrar no quarto, fechar a porta. E ele fala, né, fala em secreto, e o vosso Pai que está em secreto te responderá no secreto. Uhum. E ele dá uma orientação, como você disse aí no livro, como não orar também ali, né? Sim, fala, várias. Primeiro ele fala como não orar. Não seja como hipócrita, não ora para os outros ouvirem, porque aí a sua oração já alcançou o objetivo só ali. Né? E quando ele fala para entrar no quarto, ele fala também, né, não usei de vãs repetições. Exato. Porque os publicanos fazem isso. E é um desafio muito grande, porque a intimidade não é mostrar uma lista de necessidade. Não. Aí é a oração da lista de compras que eu falo. Né? Porque isso aí é oração de pagão, né? Sim. É uma oração de pagão. Entra só para pedir, e para murmurar e para reclamar. E assim, eu tenho tido muito tempo de experiência de oração com Deus. Assim, quando eu vou ter meu devocional ali, minhas orações ali, eu tenho um tempo para cá que a minha oração começa assim, o senhor já sabe o que eu preciso, o senhor já sabe o que eu quero. Agora a pergunta é, o que o senhor quer? O que o senhor quer de mim? O que o senhor quer de mim nesse tempo? Porque eu creio muito numa vida com propósito. Eu não acredito que eu estou aqui por acaso, que eu estou nesse século por acaso, que eu estou nessa cidade, Belo Horizonte, por acaso. Eu não acredito que eu estou no Brasil meramente para ser parte dos 8 bilhões. Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, eu acredito que tem um propósito. E eu acredito também que, no grande dia, eu vou ter que responder o que eu fiz desse tempo com esse propósito. A minha oração tem sido muito disso, sabe? Assim, o que o senhor quer que eu faça e como o senhor quer que faça. As minhas orações começam assim, porque o senhor já sabe o que eu quero. O senhor já chovendo molhado, né? O senhor já sabe o que eu quero, já sabe o que eu necessito, e já sabe o que é vaidade, já sabe o que é necessidade, e Deus também não trabalha com necessidade, porque como Deus, eu tenho aprendido também, como Deus, ele até pode trabalhar na necessidade, mas como pai, ele vai trabalhar na pedagogia, porque ontem a gente estava no supermercado e assim, Estela falou, você pode pegar uma coisa só para você. Aí ela veio com 3. Você pode pegar essa. E nenhuma ela precisava. Porque o que ela precisava já estava ali, que era as proteínas, as vitaminas necessárias para a sobrevivência e para crescer. Então já estava aí. Então, todas as outras coisas que ela estava pedindo eram coisas supérfluas. E eu deixei ela trazer 2. Aí ela veio
querendo abusar da vontade do pai. Posso Trouxe levar mais esse. um? Eu falei, não. A gente se identifica muito com isso. Daqui a pouco eu tiro uma. Se você continuar pedindo. E Deus é... E se a gente olhar Deus só como Deus, eu acredito que como Deus ele pode dizer um não ríspido, não, acabou. Ou então pode te dar, porque sou Deus, eu posso te dar o que eu quiser. Mas como Pai, ele vai nos dar com pedagogia, nos ensinando um caminho, nos trazendo para mais perto de um relacionamento. E a oração nos leva a isso, né? Uhum. É uma conversa, um diálogo ali com o pai. De pai para filho. E essa intimidade, ela vai nos trazer direcionamento, não é isso? Exatamente, exatamente. Você falou várias coisas aí que está no livro. Né? Eu já li. Pois é. É porque assim, eu falo, né? Isso não são princípios que eu inventei. Sim. Oração, a chave da porta, os princípios da oração eficaz. São princípios que estão nas Escrituras. Só que hoje o crente, infelizmente, sequer lê as Escrituras. Né? Então, a grande parte da teologia que a gente tem é composta pelas músicas, que são bem pouco teológicas, né? Sim. E por mensagens que a gente ouviu aleatoriamente. Então, a gente sabe muito pouco sobre essa questão do relacionamento. Mas é só aplicar ao contexto de um bom amigo que você tem. Faça de Deus esse bom amigo e a sua oração ela vai ser eficaz, porque um bom amigo, você não procura ele só na necessidade. Você não procura ele e esquece só um dia da semana. Né? Então, quando você aplica esse princípio, grande parte da questão, até para ele se tornar um bom amigo, tem que ter muito diálogo. E oração é a nossa parte do diálogo. Leitura da palavra é a parte de Deus do diálogo. Então, isso aí compõe esse diálogo. Entendeu? Agora, você falou uma questão interessante aí, sobre a questão do propósito. Isso já é um assunto que eu trato muito no segundo livro, Forjado nas Tempestades, né? O Forjado nas Tempestades, ele é um livro de alinhamento. Esse é o último livro? Não, esse é o último já lançado. Agora tem um... o segundo livro. Isso, o segundo. É porque é muito projeto junto. Esse eu lancei em 2024. Esse aqui ainda não tem. Esse é muito bom, muito bom. Esse também tem todas as plataformas? Tem todas as plataformas também, lá no Mercado Livre. A editora Getsemane? Todos os livros são lançados lá, porque eu tenho aliança com o pastor Jorge, né, do Conselho de Pastores de Minas. E também, com toda sinceridade, já fazendo uma propaganda da editora, né? Custo-benefício é o melhor que eu achei. Entendeu? Então, editora assim, Getsemane. A editora Getsemane. Sim. É uma editora focada também em autores novos, então dá toda essa credibilidade, né? Mas eu falo assim, ó, na vida, como num filme, você vai encontrar as pessoas em 3 papéis distintos. Tem o protagonismo, o coadjuvante e o figurante. E na vida é exatamente assim. Tem pessoas que são figurantes na própria vida. Ela está passando, né? Tem outro que é coadjuvante. Ele até participa, mas ele não rege. Agora, o papel que Deus quer trazer para nós, e eu vejo isso em João 15,16, que há uma designação para cada um de nós. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei. Eu dei um papel para vocês. É de protagonismo. Então, a certa altura, eu assumi esse papel. Falei assim, não, minha vida quem vai, não é... Porque não tem ninguém na minha família que foi escritor, nenhum pastor até então. Né? Pelo contrário, as pessoas estavam bem alheios. Mas a Bíblia não promete que as coisas que Deus prometeu para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, eu vou viver o exclusivo mesmo. Amém. Né? Eu vou lançar o livro, Deus vai dar atração a isso aí. Então, hoje, por exemplo... Eu tenho 5 livros escritos, já lancei 2. 5 livros escritos? 5 livros já escritos, já está pronto. Capa? Todas e tudo em processo. Né? 3 deles já estão na editora, que são esses 2 e o Por Trás da Letra, que está agora, o lançamento vai ser no finalzinho de junho. Né? Por Trás da Letra é um livro que auxilia quem quer ler e compreender as Escrituras. Lembra que eu te falei que eram assuntos que me incomodavam? Sim. Então, a oração, que é a questão do relacionamento com Deus, né? O Forjado nas Tempestades, ele fala sobre alinhamento vocacional, então ele vai falar sobre vocação, ministério, né? Esse despertamento para missões. O Por Trás da Letra é de interpretação bíblica, né? Então, um livro que te auxilia, te ensina que existem materiais, que têm
camadas de conhecimento dentro de um texto da Bíblia. Você lê o texto, a maioria lê só no superficial, vai ler aquilo que está ali e não entende. Por quê? Porque a Bíblia ela tem uma linguagem própria, mas existem mecanismos que vão fazer você enxergar por trás da letra, aquilo que está escondido no texto ali. Aí o quarto livro, que agora eu estou laborando nele, né? Porque assim, estão escritos, mas a gente vai referenciando, colocando material, fazendo pesquisa. Ele fala sobre o Apocalipse, né? Já tem nome, já está registrado, então já posso falar, né? O Segredo de João, né? Um livro que vai falar, eu dou aula de escatologia, então é o material que eu utilizo para dar aula de escatologia, eu transformei em livro, né? E tem um quinto livro, que esse eu estou trabalhando nele atualmente, escrevendo atualmente, que é sobre batalha espiritual. Esse eu ainda não posso falar o nome, que não está registrado. Mas aí o sexto livro, que depois esse vai ser sobre missões, tem um sobre louvor, tem um projeto para 10 livros, né? Louvor e adoração profética, né? Que são áreas que eu lido dentro das igrejas que a gente visita. Sim. E aí, a partir do lançamento dos livros, a igreja começou a se desenvolver. Ainda estamos em crescimento, naquela fase, né? Cresce um pouquinho, volta um pouquinho, cresce mais, aquela Sim. ascendente do início ali. Mas algo aconteceu que foi muito inesperado, que é o Senhor nos abriu a porta para estar em igrejas, né? É o negócio de colocar cereja no bolo dos outros, né? O Senhor nos tem levado, desde o lançamento do primeiro livro, eu contei até a igreja número 200. Depois eu parei de contar. A gente tem estado em muitas igrejas, Brasil afora, né? E cada vez esse alcance vai aumentando mais. Temos agendas aí até janeiro do ano que vem. Uau! E, assim, tem sido bom para a gente, porque as igrejas que o Senhor nos tem levado, todas têm uma comunicação muito forte com aquilo que a gente leva, Sim. né? Geralmente, né? Com um dos livros, com um dos assuntos, então tem sido muito especial. Como autor, agora que o senhor, né, tem 5 livros, 2 publicados, o terceiro está saindo agora. O que o senhor entende assim, mais difícil hoje no meio digital, né? Hoje muito digital, as pessoas estão muito nas redes sociais. O que o senhor percebe assim, de mais desafio para um autor hoje lançar um livro? Porque eu acredito que os livros, né, principalmente no formato papel, e eu acredito que eles nunca vão sair de moda, né? Porque é diferente você ler um livro PDF, num tablet, num iPad, e ler um livro no papel. Você marca, você escreve do lado, você... Eu gosto muito de colorir. Eu também. Eu sou muito visual. Então, eu vou ler um livro, eu levo 2, 3 marca-textos, cores diferentes, e cada cor significa alguma coisa. Quando eu preciso de pesquisar, eu vou lá, eu acho fácil, né? O que você acha de maior desafio hoje para um autor, ou o desafio que o senhor mais enfrenta? Eu vou colocar a resposta dessa pergunta em 3 etapas. Primeiro, a maioria das pessoas que escrevem hoje, eles não têm nenhuma ciência, nenhum conhecimento sobre esse universo da publicação. E tem uma barreira muito grande, principalmente das editoras maiores, para nos receber. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma mentoria que chama Tire do Papel. Eu já apliquei essa mentoria em algumas pessoas que publicaram, né? Que é as dificuldades que eu passei, desde a pesquisa, formulação, elaboração de ideia, desenvolver prosa, Você tudo. tem essa mentoria? Eu tenho essa mentoria. Eu estou precisando, hein? Essa mentoria ela é eficaz. Projetos em andamento, eu tenho 3 livros em andamento. Bora. Vamos conversar. Mas essa 3 livros em andamento que não cheguei na metade de nenhum dos 3. Rapaz, eu perdi muito material nessa fase de produção. Porque eu escrevi e falei assim, quem vai querer ler isso aqui? É isso aí, esse sentimento que eu tenho. Pois é, então na mentoria eu trato isso aí, entendeu? Para trazer credibilidade para você mesmo. Você é o primeiro que tem que confiar no seu projeto, né? E não só isso, depois que o livro está estruturado, a gente trabalha na questão da capa, diagramação, vai ver o que é
mais pertinente, se é você publicar numa editora independente ou numa editora já de nicho, né? Porque vai depender muito do material que você tem. A gente dá toda essa... É tipo pegar na mão mesmo até o livro chegar na editora. E depois a gente ainda tem um bônus, né? Quem completa a mentoria. Porque eu tive... Aí é a parte da segunda resposta dentro da sua pergunta, distribuição. Isso é muito complicado hoje em dia, porque tem muitos canais de venda online e tal. Mas sempre tem o pulo do gato. Né? Da internet, por exemplo, você tem que aprender a fazer tráfego pago, você tem que fazer aquela movimentação do seu material, posicionamento nas redes sociais. Então, hoje em dia, antigamente você fazia o livro, colocava na livraria e fazia um dia de lançamento. Né? Eu utilizo 4 a 5 estratégias diferentes para fazer essa distribuição. Então, hoje a gente está conversando aqui, mas pode estar sendo vendido um livro lá no Mercado Livre, pode estar sendo vendido uma cópia digital na Hotmart, tem agendas nas igrejas, porque eu vou ministrar, mas aí eu coloco material disponível, então cada igreja também, às vezes, mantém o meu material lá e continua vendendo e depositando para mim, então tem estratégias, isso foi uma dificuldade. E a principal é com relação, o pessoal me pergunta muito, pastor, por que você não joga o assunto dentro do ChatGPT e deixa ele produzir? Hoje está sendo, eu não creio que seja uma concorrência, porque quem conhece de inteligência artificial sabe que é muito, né? Sim. É muito quadrado, né? O formato que ainda tem. Na verdade, a inteligência artificial ela não é tão inteligente, né? O que ela faz é juntar um monte de informações muito rápido, organiza essas informações que são todas coisas que já foram feitas, já foram criadas por alguém. Né? Então, é isso que é resumindo, a inteligência artificial ela faz isso. Exatamente. Né? Mas tem gente fazendo isso, tá? Que, principalmente para e-book, né? Que é o formato digital, joga o assunto ali dentro com um escopo, alguma coisa, a inteligência artificial produz o e-book e a pessoa coloca para vender. Eu já li alguns, é bem ruim. Parece que você está lendo um roteiro contínuo, interminável. E né? tem também alguns processos, né? Sim. Direitos autorais aí, porque o GPT, como ele pega ideias dos outros já foram formadas. Pois é, isso é muito complicado. Textos completos de um livro, você vê nenhum. E jogar dentro do outro, exato. O Oração à Chave da Porta, ele tem um prêmio de ineditismo. Né? Eu já li muitos livros sobre oração. A editora que fez a correção, que me conferiu esse título, ela já escreveu mais de 50 livros. Ela já escreveu. E já corrigiu inúmeros livros, né? Que é a área de função dela. Ela falou que o que tem no livro, ela nunca viu em nenhum lugar. Nenhum lugar. Muito entendeu? Bom. Então, isso é muito... Porque eu já tive essa sensação de estar lendo um livro. Falei assim, mas eu já vi isso aqui no livro do fulano e tal. E às vezes a pessoa nem faz a citação. E outra coisa que é muito feio também, hoje em dia, pastor, a gente está falando aí de edição e de escrever, é que hoje a pessoa põe a foto dela lá e coloca uma frase e... que não é dela. Não é dela. A gente já viu isso em livro. Já vi isso muito com frases minhas. Já vi muito isso. Frases... E às vezes de gente grande, tá? Gente grande. Recentemente teve uma ocorrida aí que eu não vou citar nome, claro, mas eu presenteei um pastor com o livro Forjado nas Tempestades. Esse livro eu escrevi ele em 2021. Né? Eu lancei ele em 2024. E eu presenteei esse pastor em 2025. Aí agora esse ano ele lançou um livro com um título muito parecido. Ele falou, não li o livro ainda, tá? Mas eu até mandei uma mensagem para ele. Falou assim, pastor, legal, hein? Que título bacana, para ver o que ele ia falar, sabe? Mas até agora não tive resposta não, sabe? Mas infelizmente isso aí acontece demais mesmo. Pastor, nosso tempo já está encerrando. Eu queria pedir ao senhor aí, né? Já passou. A hora passa muito rápido, principalmente quando o assunto é interessante. Eu queria, em poucas palavras, assim, né, resumido, se desse um conselho para quem quer escrever, né? Além de que você desse a mentoria, né? Um conselho para quem quer escrever, para quem acha que é incapaz. E se eu falasse, gente. E esse conselho vai servir para mim também. Então beleza. Então, eu vou falar olhando para você. Eu li em um livro que toda árvore carrega uma flecha.
E eu achei essa frase assim sensacional. Eu até começo essa mentoria Tire do Papel com essa frase. A ideia já está dentro de você. Hoje em dia nós temos mecanismos para tornar essa ideia em algo escrito, em algo publicável, de uma forma que alguém vá ler, gostar e pode ter até a vida transformada através do seu testemunho, através da sua experiência de vida, através de algo que você tem a ensinar. Então, confie naquilo que você carrega. Se há um conselho que eu posso dar e que eu precisava ter ouvido quando eu estava escrevendo o primeiro livro, era esse: confia naquilo que você carrega. A vida, ela não é aleatória. As coisas que aconteceram com você, os momentos que foram proporcionados a você, têm um propósito. Escrever sobre isso, mais do que, eu me tornei um escritor, pode ajudar pessoas a encontrar seu próprio destino, o seu próprio propósito. Então, confie naquilo que você carrega, desenvolva aquilo que você está fazendo e torne público o chamado que Deus colocou em você. Amém. Amém? Amém. Benção demais. O senhor quer deixar aí alguma informação sobre os seus livros? Alguma coisa? Todos os livros, Pode falar para aquela câmera os ali. livros que já estão publicados estão no Mercado Livre, né? Então, quem quiser é só acessar o Mercado Livre com o título dos livros: Oração à Chave da Porta e Forjado nas Tempestades. E no final de junho, agora, ou início de julho, lá na sede, na Getsemane, já quero deixar o convite para você, nós vamos fazer o lançamento do terceiro livro, Por Trás da Porta. Por Trás da Porta, Por Trás das Letras, tá? Inclusive, eu só misturei o título, tá? E aqueles que quiserem participar, nas minhas redes sociais vão ter as informações, né, chegando mais perto da data. Já deixa aí a rede social. A minha rede social, todas elas, né? PR Vini, com 2 N's e Y, né? Então, só procurar Pastor Vini, né? Vai achar lá. E também tem, se você procurar por Vinícius Junqueira, também já tem alguma coisa aí no Google, então vai ser mais fácil para achar. E aí é só mandar lá um PV lá para a gente vai entrar em contato e vamos conversar. Benção demais. Pastor, obrigado por aceitar o Nada, convite. querido. Partiu o coração, né? Acendeu de novo aqui o desejo de voltar a escrever. E vou procurar meus inscritos lá e dar continuidade. Bora, vamos colocar Quem isso. sabe a gente iria fazer uma mentoria com o senhor aí, tá bom? Amém. E eu quero aqui agradecer mesmo. Obrigadão por estar aqui. Vou marcar depois, se você lançar o outro livro lá, para a gente estar falando sobre ele também. Vamos sim. Vai ser um prazer. Se lançar o terceiro. E eu quero agradecer aqui você que nos assistiu até agora. Deixa um like, compartilha esse vídeo aí, encoraje as pessoas. E até o próximo MCast. Deus te abençoe. Obrigado.